Olá, meus queridos. Novamente aqui para saber como vocês estão e já começar fazendo uma pergunta a vocês. Quem já pensou quando ficar de maior, talvez, com 18 anos, sair do Brasil, arranjar um emprego no exterior, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, não sei. Eu acho que muitos de vocês pensam isso, né? Mas eu vou contar uma história de uma pessoa formidável chamado Ariano Suassuna. Esse homem, já iniciando, ele é o autor do Alto da Compadecida. E esse homem, porreta, ele me deu uma lição de nacionalidade, né? Ariano, ele nasceu no dia 16 de junho de 1927. Dessa vez eu vou contar uma história de uma pessoa que não está mais aqui entre nós, porque ele faleceu no ano de 2014. Ele teve um AVC, logo veio a ter uma complicação e teve uma parada cardíaca. Mas o Ariano, ele nasceu em João Pessoa, na Paraíba, onde o pai era político, então ele sempre teve uma vida boa, né? Só que o pai foi logo assassinado por questões políticas e ele se mudou para Recife, Pernambuco, onde passou a viver lá, onde estudou. Esse homem, ele não só é escritor, esse homem, ele é maravilhoso, ele é divino. Ele é poeta, romancista, professor e ele é formado em direito. E ele sempre exaltou muito essa nacionalidade que ele tinha, de brasileiro. É tanto, gente, que ele recebeu muitos prêmios. Que me chamou a atenção nele é porque ele foi capaz de recusar alguns prêmios que o consagrariam mais ainda como escritor, como roteirista, né? Esse homem, ele escreveu o Alto da Compadecida no ano de 1955, o qual se tornou uma peça teatral, e ele veio para o cinema no ano de 2000, aonde fez aquele sucesso. Quem nunca assistiu o Alto da Compadecida, aquela comédia que nos faz rir, que nos faz pensar no céu, pensar no inferno? Foi isso que ele quis passar de uma forma bem criativa, né, bem engraçada. Ele foi chamado, gente, para receber o prêmio Coca-Cola de teatro, Shell, Sharp. E ele recusou por quê? Porque ele dizia que pertenciam à multinacional. Ele colocava sempre que ele dizia que os Estados Unidos, eles faziam por onde fazer sátira com o povo de outros países, principalmente o nosso, né? Lá fora, o nosso Brasil, nós somos vistos como pessoas sem cultura, pessoas que não estudam. E esse homem era uma prova disso. Se vocês tiveram a oportunidade de pesquisar sobre ele, vocês vão ver a aparência dele, essa aparência que nós temos de nordestino, de alegre, comunicativo. Outra coisa, ele como professor universitário, logo depois que ele se aposentou, ele também foi convidado para muitas palestras, aonde, gente, os alunos aplaudiam, os alunos interagiam, porque esse homem, ele mostrava a quem ele tinha vindo. Por que ele tinha vindo? Ele tinha cultura muito, muito. Ele recebeu um título de Cavaleiro do Sertão, porque ele não fazia, ele não tinha medo de mostrar que ele estava vindo ali de um sertão, ele estava vindo ali de uma vida difícil, mesmo ele tendo um pai que tinha posse. É diferente, ele não passava necessidade, mas ele se inteirou tanto na cultura nordestina, que aonde ele ia, ele fazia com que isso fosse visto com mais leveza, com mais beleza. Então ele sempre dizia assim: os Estados Unidos está sempre procurando vulgarizar, corromper, descaracterizar a cultura dos outros países. E ele ainda dizia mais, ele pedia desculpa
aos artistas que não pensavam como ele. Por quê? Quando algum cantor, ou pintor, eles, sendo do Brasil, que eles lançam alguma coisa, o que eles querem de imediato é ser lançado lá fora. E Ariano não. Ele achava que não tinha essa necessidade. Gente, ele colocou assim: ser artista era uma missão. E tinha assumido um compromisso com ele mesmo, para falar e viver o que ele pensava ser correto. O ser correto para ele era viver a nacionalidade. Esse homem, ele tem muitas obras, muitos outros livros que se tornaram filmes, que chegaram ao teatro. E o que me chama também a atenção é, assim, ele também recebeu o título da Academia Brasileira de Letras, né? Que é um título que não é para qualquer pessoa. E ele nos presenteia com algumas frases que a minha admiração somente faz crescer por esse homem. Ele coloca: não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Você pode escrever sem erros ortográficos, mas ainda escrevendo com a linguagem coloquial, com a linguagem que ele estava acostumado, com a linguagem do povo, com a linguagem que pudesse chegar ao coração das pessoas. Ele ainda coloca mais: o otimismo é um tolo, o pessimista é um chato, o bom mesmo é ser realista e esperançoso. Quem é que gosta, quem é que fala nessa esperança? Nós, gente, nós que passamos por alguma dificuldade, por alguma provação, por alguma tristeza. Ele continua: a arte para mim não é um produto de mercado. Podem me chamar de romântico. A arte para mim é missão, vocação, é festa. O sonho é que leva a gente para a frente. Se a gente for sempre seguir a razão, fica aquietado, acomodado. Não é que esse homem não tratasse a vida com seriedade. Mas o que ele queria dizer é que quando ele tinha um objetivo, ele persistia, ele alcançava. Gente, para ser professor, ele tinha que estudar. Então, ele era um homem estudado. Para ele escrever, ele tinha que saber escrever. Ele tinha que ter uma boa colocação de linguagem verbal. E ele tinha. Para ele lançar um livro, uma peça que viesse a chegar ao nosso cinema. Gente, eu conheço pessoas que até hoje, quando assistem o Alto da Compadecida, eles riem da mesma forma, como se fosse a primeira vez. É como se ele tivesse o poder de colocar naquele filme, naquele roteiro, sempre algo novo, como se nós estivéssemos vendo coisas diferentes, todas as vezes que assistimos. Ele retrata o quê? O Lampião, um mito que ficou na história do sertão nordestino. Então, meus queridos, nós temos que ter cultura, sim, muito, mas nós não temos que esquecer essa nossa nacionalidade, esse nosso jeito de lutar, esse nosso jeito de querer passar as coisas com humor, com seriedade, com profissionalismo, como missão. Então, o Ariano Suassuna, ele só me deixa uma lição de que ser autêntico só nos fazem ser melhor do que nós somos. Tá, gente? Vou procurar outro artista que possa nos trazer essa lição tão maravilhosa como esse homem conseguiu passar para mim. Que vocês também sejam despertados, esse amor pelo nosso Brasil, que nós somos o futuro dele. Vocês podem fazer toda essa diferença. Gente, a verdade, ela é nossa. Eu não tenho que depender da verdade de um político para amar o nosso Brasil, para transformar o nosso Brasil. O Brasil sou eu, são meus pais, são meus alunos, são as pessoas que estão ao meu redor. Então, a minha integridade, a minha honestidade, ela não está dependendo de pessoas, está dependendo de mim. E eu amo esse Brasil e eu quero que vocês entendam isso e amem também. Nós temos muita coisa para fazer assim. Assim como vários escritores, pintores dão essa vida pelo nosso Brasil, tá, gente?
Beijo, amo muito vocês. Até a próxima aula.